Olá, conectados! Vamos bater um papo? Bom, no tema de hoje eu quero falar o seguinte: você é responsável, presta atenção, você é responsável pelo que os outros entenderam que você quis dizer. Isso, você é o responsável pelo que os outros entenderam que você quis dizer. O que é que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte: a pessoa vira para você e fala a seguinte frase: eu sou responsável pelas minhas palavras, não pelo que você entende. Se você está numa roda de amigos, ou numa conversa informal, ou em algum lugar que você não se preocupe muito com o resultado final, os desdobramentos daquilo que você falou, então sim, essa seria uma frase válida. Mas se você está num ambiente profissional, se você está num ambiente formal, se você está num ambiente em que o objetivo final é bem delimitado, bem determinado, então sim, você precisa se preocupar com o modo como você fala, com o jeito que você fala, quais palavras você usa. Ou seja, o que outra pessoa entendeu que você disse é responsabilidade sua. Ah, por quê? Porque veja bem, quem fala quer passar uma mensagem, certo? Quem fala objetiva algo. Se você está falando, seja numa sustentação oral, ou numa defesa, ou numa apresentação, ou numa palestra, você quer passar uma mensagem, certo? Você objetiva alguma coisa. Se no final da sua apresentação, se no final da sua palestra, a pessoa não entendeu o que você quis dizer, então você não teve êxito naquilo. E o pior, o seu objetivo não foi cumprido. Você não conseguiu alcançar a sua meta, que era passar a mensagem. Se você está fazendo uma defesa num júri popular e você quer convencer o júri de que você está certo, então você precisa tomar cuidado do modo como você fala para não dar espaço a duplas interpretações. Entendeu? O modo como você fala, o jeito que você fala, quais palavras você usa. Se você está numa apresentação ou numa palestra e você fala de um jeito que fique vago, então você também não teve êxito no seu objetivo, que era passar aquela determinada mensagem. Então você é responsável demais pelo que as outras pessoas entendem que você falou. E isso no âmbito profissional é crucial. Você falar que não, você fala assim, ó, eu não concordo com isso não. Eu concordo que eu sou responsável pelas minhas palavras, não pelo que você entendeu. Se você diz que não, é como se você estivesse lavando as mãos para o resultado final daquilo ali. Então é como se você estivesse falando que tanto faz o que você entende, tanto faz o que você não entende, eu não estou muito preocupado com isso. Entende? E tome cuidado com isso, porque é muito perigoso isso no meio jurídico, no meio, sabe? Se você está ali advogando para uma pessoa, se você está advogando para uma empresa, então você precisa tomar sim cuidado com isso. Você não pode lavar as mãos ao resultado final daquilo ali, porque o resultado final daquilo ali não pode simplesmente ser jogado ao vento, certo? Você, quando for fazer o seu discurso, você precisa ter um bom direcionamento, você precisa ter um foco no seu assunto. Você precisa, sabe, delimitar bem o assunto que está sendo tratado. Você não pode dar margem a duplas interpretações. Não, eu estou falando isso e é isso e ponto final, sabe? A pessoa tem que entender o que você quer dizer. Ela pode não concordar. Ela pode não concordar com você. Mas ela precisa entender o que você quis dizer. Então, o que ela entendeu no final é responsabilidade sua ou minha, entendeu? Se eu estou falando uma coisa, no final daquilo ali ela tem que entender exatamente o que eu quis falar. Porque se eu dou margem à dupla interpretação, e isso aí, querido, vai dar um problema muito grande. Minha querida, isso vai dar um problema muito grande. Você já viu aquelas pessoas que estão numa palestra ou estão num discurso qualquer, ou estão fazendo uma defesa, e as outras pessoas elas não conseguem tirar o olho dela, elas parecem que acompanham cada palavra que ela diz, porque ela faz exatamente isso. Os grandes oradores, eles se preocupam com o resultado final de suas palestras, ou de suas aulas, ou seja lá do que eles estiverem falando. É exatamente isso que eles fazem.
Os grandes oradores, eles conduzem o ouvinte ao resultado final. Então, se eles fazem, por que nós não faríamos? Entendeu? Esse é o pulo do gato dos grandes palestrantes do Brasil e do mundo. Eles se preocupam exatamente com o que você vai entender que ele disse. Ele conduz você, ó. Primeiro tem esse ponto, segundo tem esse ponto, e você entendeu isso. Agora que você entendeu isso, tem esse ponto, tem aquele ponto. Ele conduz você através do assunto. Eu vou falar isso mais para frente, mas uma dica que você pode levar para você conseguir esse efeito em quem te ouve, é você ser específico, sabe? Você ser bem direcionado, você ser assertivo. Olha, é isso e ponto final. Se você tem uma boa, como é que eu posso usar? Qual palavra eu posso usar? Se você tem um bom direcionamento para um assunto, dificilmente você vai dar margem à dupla interpretação. Dificilmente você vai dar margem a outros entendimentos. Você precisa direcionar a pessoa que está te ouvindo, seja numa palestra, seja numa defesa, seja, sabe, só numa rádio, se a pessoa está só ouvindo o seu áudio ali, você precisa direcionar ela para que ela entenda exatamente o que você quis dizer. Aí você pode até pensar, e se eu não fizer isso? O que é que pode acontecer? Bom, primeiro a sua mensagem vai ser falha, ela vai ser falha, ou ela pode ser falha, porque se você não se preocupa muito com o resultado final, então provavelmente você vai levar o seu discurso de uma maneira mais displicente, entende? Você vai levar o seu discurso naquela de tanto fez ou tanto faz o que ele entende, eu não estou nem aí, eu vou falar e pronto. Então a sua mensagem ela corre sérios riscos de ser uma mensagem falha, de ser uma mensagem não clara, de ser uma mensagem confusa. Então se preocupe, querido, minha querida, com o que você diz, o que você deixa de dizer, com o modo como você fala, com o jeito, entonação de voz. A pessoa precisa entender exatamente o que você quis falar com aquilo ali. Outra coisa é que você corre o risco também de ser incompreendido, que vai dar basicamente na mesma coisa que eu falei antes, mas a diferença aqui é que ela não vai simplesmente entender diferente do que você quis dizer. Ela não vai entender nada do que você quis dizer. Provavelmente você já deve ter assistido alguma aula assim. Sabe aquela aula que o professor começou a falar e no final da aula você terminou aquela sensação de que você não entendeu absolutamente nada? Então, foi justamente porque o seu professor, ele falou o assunto. Normalmente isso acontece quando professores derramam o assunto e não se preocupam muito, o aluno que se vire para estudar lá. Eles colocam o assunto e pronto, aula dada. Então, pode acontecer isso também em palestras e muito pior é se isso acontecer numa defesa sua, porque você pode dar margem a vários tipos de interpretações e você pode até perder a causa por causa disso. Então, você ser incompreendido é um dos grandes problemas que você tem. E um exemplo muito prático disso é o programa Shark Tank. Para quem assiste Shark Tank, para quem não assiste, como é que funciona? Shark Tank é um programa em que você tem pouco tempo para apresentar a sua proposta de negócio para 5 pessoas que vão avaliar e vão ver a viabilidade daquilo ali. E se for viável, eles vão investir dinheiro, investir tempo, investir estrutura naquilo ali. Se não for, eles simplesmente descartam o projeto. Então ali, olha só, eles têm que ser, primeiro, breve, eles têm que ser objetivos, eles têm que ser claros, e eles têm que conhecer daquilo que eles estão fazendo, falando, apresentando. Então ali você tem um exemplo bem prático disso daqui. Você precisa muito se preocupar com como o outro vai entender o que você disse, entende? Que é exatamente isso que eu estou falando. Você precisa ser compreendido. Se você for incompreendido, então você vai ter um problema muito sério aí a médio ou longo prazo. E outra coisa, a sua mensagem ela pode ser diversa ou diferente da que você queria passar. Se você não se preocupar em passar uma mensagem clara e fazer com que o seu ouvinte entenda o que você estava falando, ou o que você quis dizer, a sua mensagem ela pode ser simplesmente outra. Você quis falar A e a pessoa entendeu B.
E como você não está muito preocupado com o que o outro vai entender, você não vai nem se importar com isso. E isso não pode acontecer. Isso definitivamente não pode acontecer. Você precisa ter uma mensagem clara, ó, é isso, é isso, é isso. E a pessoa que está te ouvindo, ela precisa entender o que você quis dizer. Ou seja, você é o responsável pelo que os outros entendem que você disse. Você precisa se preocupar com isso, que é uma coisa que poucas pessoas se atentam. Elas apenas formulam o que ela vai apresentar sem se preocupar muito com isso. Elas apenas querem passar a mensagem delas, sabe? Elas querem passar a defesa delas, o ponto de vista delas, sem se preocupar se a outra pessoa entendeu exatamente aquilo que ela quis passar. Então, se preocupe com isso. Outra coisa muito interessante sobre isso, o ouvinte ou a pessoa que está te assistindo, ela tende, preste atenção no que eu falei, ela tende a mudar o que você falou. Como assim? Você já viu aquela brincadeira de telefone sem fio? Um passa uma mensagem para o outro, 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 passa uma mensagem para o outro. Aí lá no final a mensagem é revelada. Só que a questão é o seguinte, quando a mensagem é revelada, é uma mensagem totalmente diferente da que foi dita aqui no início. Já viram essa brincadeira? Já é familiar para você? Acontece mais ou menos a mesma coisa quando você fala em público. Você quis falar A e B é igual a C. Olha só, A e B é igual a C. Só que quem entendeu vai falar que A mais B é igual a C. E aí ela vai passar que A vezes B é igual a C. O outro lá que entendeu já vai entender que, não sei, A menos B é igual a C. O outro vai achar que A sobre B é igual a C. Então, quanto mais essa sua mensagem for reproduzida no boca a boca, maior acontece, maior, como é que eu posso falar? Maior a possibilidade da sua mensagem ser alterada. E isso não é por mal, isso é muito comum do ser humano. As próprias fofocas se desenrolam desse jeito, não é? Aconteceu uma coisa, aí esse passou para o outro, que passou para o outro um pouquinho diferente, aí esse um pouquinho diferente passou para o outro um pouquinho diferente, e quando você vai ver no final, é completamente outra a versão do que aconteceu no início. E se preocupe com isso, porque quando você se preocupa com o resultado final, do que os outros entenderam, você diminui consideravelmente essa margem de mudança, entende? A pessoa ela não tem tanta margem para interpretações diferentes. Ela vai saber o que você quis dizer, ela vai saber como foi, e ela vai passar exatamente do jeito que você passou. Então, quanto mais você se preocupa com como a pessoa entender o que você disse, menos você corre o risco, sabe, de cair nessa alteração de mensagens aí. Juan, como é que isso pode influenciar na minha vida jurídica? Bom, de diversas formas. Primeiro que se você está num júri popular, e eu vou falar o júri popular, você vai entender daqui a pouco, júris normalmente demoram muito. Então, você vai ter aquele seu período de defesa, você vai ter aquele momento em que você tem que perguntar, fazer perguntas às testemunhas, se direcionar ao júri, trazer os fatos à tona e aquele negócio todo. Querido, quando o júri se retirar, que for lá para a sala para debater e dar um veredito final sobre aquilo ali, pode ter certeza, alguns vão lembrar exatamente do que você disse, mas outros não. Outros vão lembrar por alto do que você disse. Outros ainda não vão lembrar nada do que você disse porque ele não focou em você naquela hora. Ele focou, sabe, em outra coisa que estava acontecendo. Ele achou mais interessante o que o fulano falou. E aí ele achou interessante o que a testemunha falou. E aí ele vai chegar lá na sala dele com aquele voto meio que direcionado e vai esquecer do que você falou. Ou ele vai lembrar mais ou menos do que você falou. E aí vai ter o debate deles lá, e no debate deles ele vai se basear naquele mais ou menos seu. Entende como isso pode ser complicado para você? Então assim, se preocupe seriamente com o que as outras pessoas vão entender que você falou. E essa eu vou falar agora para quem é um pouco mais tímido, sabe? Para quem tem um pouco mais de dificuldade.
Se você tem essa dificuldade, se você tem essa timidez, se você tem essa introversão, se você tem essa dificuldade de estar em público, lembre o seguinte: as pessoas não estão lá por você, elas estão lá pela situação. Exemplo, você está fazendo uma defesa oral. As pessoas não estão lá para ouvir você, elas estão lá por causa da situação do julgamento, entende? Se você está numa apresentação, numa faculdade, você tem que apresentar lá na frente oralmente. As pessoas não estão lá por você, elas estão lá pela apresentação. E isso tira um pouco o peso de você, porque você lembra que não é por você. Pessoas que têm dificuldade em falar em público, elas normalmente pensam que é com elas, sabe? Tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me julgando, tá todo mundo eu, sabe? E não é por você. Quando é que é por você? É quando é uma palestra sua. Você vai numa palestra, porque normalmente as pessoas vão numa palestra baseada no palestrante, baseado em quem vai estar lá para falar. Aí sim a pessoa vai para ver a outra que vai falar. Aí é por ela. Todos estão lá para vê-la falar. Vai ter uma palestra de direito penal e o palestrante é fulano de tal. Você, fulano de tal vai falar? Vai, então eu vou lá porque fulano de tal vai falar. Então aí sim, nesse caso, é sobre a pessoa. A pessoa vai lá para ver. Mas quase nunca é. Se você está perante um tribunal de desembargadores, um tribunal de justiça, fazendo lá sua sustentação oral, não é por você. É pela situação, você está fazendo a defesa do seu cliente. E tanto não é por você que, se não fosse você ali, seria outra pessoa fazendo a mesma coisa que você está fazendo naquele dia. Então, lembre que não é por você. Isso pode tirar um pouco o peso do seu ombro. Porque se normalmente a pessoa que tem uma dificuldade em estar em público, em falar em público, ela sempre acha que ela é o foco. Entendeu? Ela sempre acha que o problema é ela. Ela sempre acha que é por causa dela que vai dar errado, entendeu? E às vezes não é assim, né? É só uma questão de técnica, de saber como falar, de saber o que dizer, saber o que expressar. Eu já vi pessoas subirem para falar ou tomarem a palavra para falar morrendo de medo de falar, mas ela não demonstra aquilo. Ela não demonstra que ela está nervosa ou que ela está ansiosa. E aí ela acaba indo bem, porque ela lembra que ela está lá para cumprir uma meta, não é ela o centro das coisas, não é por ela que tudo aquilo está acontecendo, entende? Isso pode lhe ajudar muito. Uma outra dica, também seguindo essa mesma linha, é que você precisa, você pode, você deve, é aconselhável que você explore as suas pausas com cuidado, você explore a sua velocidade da fala com cuidado. Se você tem um tempo específico para falar, como por exemplo você tem 15 minutos para falar, então distribua o assunto da sua oratória entre esses 15 minutos de uma maneira que não fique corrido demais e nem de uma maneira que fique curto demais. Não adianta, você não vai conseguir explorar tudo em 1 minuto e meio, 2 minutos. Em 2 minutos você vai falar tudo que você tem para falar. Não vai. Não adianta você querer pegar 1 hora de fala e espremer em 15 minutos. Se você tem só 15 minutos, vai fazendo um corte no que não é importante, traz para cima o que é importante e fala, mas ache o seu timing, ache o seu tempo, sabe? Não fale rápido demais, não fale devagar demais. A sua audiência ela pode ser conduzida ou induzida apenas com base nisso. Se a pessoa fala rápido demais, ela já vai ficar meio, mas não estou entendendo nada que ele está falando. Ou se a pessoa fala muito devagar, algumas pessoas chegam a dormir quando você está falando. Então, você perde a atenção muito fácil da pessoa que está te ouvindo. Essa é aquela hora em que ela vai parar, vai encostar na cadeira, aí vai abrir o WhatsApp, vai começar a desviar a atenção dela de você. Você precisa prender a atenção dela com você. Então, toma muito cuidado com a velocidade da fala.
se você se preocupa com o que a outra pessoa vai entender o que você disse, uma das coisas que você pode prender a atenção dela é justamente na velocidade da sua fala. Pessoas que ficam nervosas falam muito rápido, pessoas que ficam ansiosas falam muito rápido, pessoas tímidas elas tendem um pouco a travar, então elas vão falar um pouco mais devagar, elas vão falar um pouco mais pausado. Não tem problema em falar pausado, contando que não seja pausado demais. Aí você vai criar um estresse na sua audiência, a sua fala vai ficar mais cansativa, entende, de ouvir. E aí você começa a perder a atenção das pessoas. Então, ache o seu tempo. É tudo uma questão de você achar o seu tempo. Ache o seu tempo que vai dar tudo certo. E quais são as vantagens de você conduzir a sua audiência? Como é que eu estou falando assim? Se você quer que ela entenda exatamente o que você quis dizer, você precisa conduzir o seu ouvinte, a pessoa que está te ouvindo, seja numa palestra, ou no rádio, ou em um podcast. Você precisa conduzir essa sua audiência através dos assuntos, sabe? Primeiro, ponto 1, importante. Ponto 2, importante. Ponto 3 é armadilha, cuidado com isso aqui. Ponto 4, isso. Você vai conduzindo ela através do seu assunto. Você vai trazendo o que é mais importante primeiro, o que é menos importante depois, o que é uma nuance do assunto você pode falar. Aí você pode até trazer na sua fala quais são as polêmicas em torno daquele assunto, vai tornar um negócio mais dinâmico, porque você vai levar a sua audiência a pensar, não, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo ali, eu não concordo de jeito nenhum, entendeu? Você vai começar a brincar com a sua audiência, assim. E quais são as vantagens de conduzir? Primeiro é que a sua apresentação, a sua oralidade, ela vai ganhar um início, um meio e um fim bem definidos. Então, se você conduz a pessoa que está te ouvindo através dos assuntos, você vai ter ali muito bem definido a introdução. Primeiro, vamos falar sobre isso. Na introdução, apresente o assunto, fale qual é a discussão em torno daquilo, deixe claro sobre o que você vai falar, deixe claro o que você vai falar. Na introdução, faça isso, porque pode acontecer, eu já vi acontecendo, da pessoa falar, 20, 30 minutos depois a pessoa que está do meu lado vai falar, mas vem cá, ele está falando sobre o que exatamente? Por que aconteceu isso? Porque não está muito claro sobre o que ele está falando, que era uma coisa que ele devia ter dito na apresentação dele, lá no início, na introdução da fala dele. Então, quando você conduz bem a sua audiência, você ganha um início, um meio e um fim bem definidos. O meio, você vai desenvolver o assunto, você vai falar sobre as nuances, você vai fazer tudo isso aí que você tem que falar no meio e no final ou no fechamento. Você vai fazer um apanhado geral do que você falou, trazer as partes mais importantes e fazer o seu fechamento com chave de ouro. Então, a primeira vantagem é que você ganha um início, um meio e um fim bem definidos. Segunda vantagem é que a sua mensagem ela é passada de uma forma clara. Entende? Se você conduz a sua audiência, é óbvio que ela vai entender exatamente o que você quis falar. Então a sua mensagem é passada de uma forma clara e objetiva. Então é muito importante que você conduza o seu ouvinte através dos assuntos por causa dessas coisas. Só pelo fato de conduzir, de você estruturar, de você montar uma oratória bem feita, uma oratória bem organizada, você já vai aí limpar vários problemas que podem acontecer durante o caminho e trazer para você a atenção de quem está te ouvindo. Então, quando você conduz direitinho, você vai ter um início, meio e fim bem definidos, a sua mensagem ela vai ser clara. E outra coisa, você prende o ouvinte a você, como eu terminei de falar. O seu ouvinte, ele fica com você, sabe? Ele praticamente não pisca. Já viu aquela pessoa que você, quando começa a falar, você quase não pisca olhando para ela e querendo saber sobre o que ela vai falar depois? E você desenvolve, você entende cada coisa que ela falou. Você sabe cada detalhe do discurso. Não, ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou aquilo, ele falou aquilo. E a pessoa sabe dizer com propriedade sobre o que aquele palestrante falou. Por que isso aconteceu? Porque ele conseguiu prender a atenção com ele. O palestrante ele conseguiu conduzir de um jeito
que a pessoa, sabe, até o tempo passa mais rápido. Pode observar, quando o orador ele é maçante, quando é difícil de ouvir ele, quando você não suporta estar ali, pode ter certeza, você vai olhar no relógio, vai esperar, sei lá, 10 minutos e vai olhar de novo e vai ver que só passou 2 minutos. Oh meu Deus do céu, o tempo não passa, eu quero ir embora daqui. Por que isso acontece? Porque com toda certeza o palestrante ou aquela pessoa que está falando, ele não se preocupou em prender a audiência com ele, em trazer para ele a atenção de todo mundo do auditório, ou dos desembargadores, ou do júri, ou enfim, onde você estiver. Quem fala precisa ter na mente, precisa ter a ideia de que é responsabilidade dele trazer para si a audiência, aquelas pessoas ali. Então, uma outra vantagem de você conduzir a sua audiência através dos assuntos é que você prende com você a atenção de quem te ouve. Juan, quais são as desvantagens? Pronto, vamos falar sobre as desvantagens. Não existe desvantagens. Não existe desvantagens? Não existe desvantagens. Quando você conduz o seu ouvinte através dos assuntos, quando você se preocupa com que ele entenda exatamente o que você quis dizer, quando você é claro, quando você explora as pausas da sua fala, quando você explora a velocidade da sua fala, porque você pode falar rápido, quando você quiser, sabe, dar uma ênfase àquilo que você está falando, você pode até falar mais rápido um pouquinho, e aquilo ali a pessoa vai parar e vai olhar para você, vai ficar vidrado naquilo ali, e aí de repente você pode dar uma pausa. Quando você se preocupa em fazer essas coisas, então a pessoa você prende a atenção. Pode observar, e isso aqui é muito interessante de se dizer. Por que as pessoas ligam a televisão e dormem? Ou por que as pessoas ligam o ventilador e se cobrem e dormem? Às vezes está frio, mas ela liga o ventilador, se cobre e vai dormir. Por quê? Porque naquele momento, antigamente que tinha as TVs, hoje não tem mais com TV digital, mas as TVs analógicas, elas ficavam num chiado constante. O ventilador, ele tem um barulho de ventilador constante. Então, essa falta de alteração vai provocar sono. Aí você me pergunta, Juan, o que é que isso tem a ver com oratória jurídica? Bom, querido, deixa eu te falar. Você já viu aquela pessoa que fala sempre no mesmo tom de voz, na mesma velocidade de fala, sem alterar em nada a sua fala o tempo todo? Pois lembre da constância, lembra, sabe, da mesmice. Isso dá sono. Então, o seu ouvinte, ele com certeza não vai conseguir escutar até o final sem que ele durma. Ele provavelmente vai dormir escutando você. Então, lembre disso. E alterar a velocidade da fala é uma coisa boa. Vai trazer uma dinâmica para você. Alterar o tom da voz é uma coisa boa. Vai trazer uma dinâmica para você. Então, isso tudo está inserido em prender a atenção do ouvinte contigo. Então, quando você faz coisas assim, você consegue que ele fique com você de fato. Outra vantagem de conduzir o ouvinte através dos assuntos é que você sabe exatamente em qual parte do seu discurso o seu ouvinte está. E por que eu estou falando isso? Porque sempre tem aquelas pessoas que são um pouco... Ela pensa um pouco mais devagar, ela não acompanha com tanta velocidade aquilo ali. E isso é normal, gente. Existem pessoas assim, é normal, é um fato. Não tem como mudar isso. Tem pessoas que pensam mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais para processar a informação. Normal, não tem nada de errado com isso.
E quando você conduz ela, você sabe exatamente em que parte ela está do seu discurso e pode caminhar junto. Você sabe, ó, vamos falar sobre isso e agora tem isso, aquilo, você vai levando ela através dos pontos. Você sabe exatamente onde aquela pessoa está e isso vai servir para aquelas pessoas que pensam mais devagar. Então é um jeito também de você prender a atenção de uma parcela maior dos ouvintes que estão ali presentes. Então você não se preocupa só com aquela pessoa que te acompanha, sabe? É aquela pessoa que você falou, ela já entendeu, já pegou no ar o que você quis falar. Não, você também se preocupa com aquela pessoa que ela tem um pensamento um pouco mais devagar, é um pouco mais demorado para processar. Então, quando você faz uma coisa dessa, você inclui ela, sabe, no seu hall de ouvintes ali. Você prende a atenção de pessoas assim também. Então, é uma dica de que você pode estar empregando, você pode estar colocando, sabe, em uso isso. Quando você conduz através dos assuntos, você é só vantagem. Você torna a sua apresentação clara, a sua mensagem é passada, você tem um início, meio e fim bem definidos, e você também traz para você pessoas que às vezes elas pensam um pouco mais devagar. Então é só vantagem de você fazer uma coisa dessa. De que me interessa eu conduzir o meu ouvinte através dos assuntos? É que você só vai ter a ganhar se você faz isso. Você vai conseguir ser muito claro, você vai conseguir, sabe, prender a atenção do seu ouvinte, você vai conseguir o foco dele em você, ele não vai se distrair com o celular ou com outras coisas. E você vai conseguir passar de maneira consciente tudo que você quer passar. Ou seja, você é responsável pelo que o outro entendeu que você disse. Você vai conseguir passar tudo de uma maneira bem clara, de forma consciente, se você faz tudo isso que a gente falou no nosso vídeo. Por hoje é só isso. Eu espero que você tenha entendido tudo aqui que eu quis dizer. E é isso, querido. Se liga aí que em breve teremos mais conteúdo, teremos mais vídeos. Se conecta aí, que eu me conecto aqui e a gente se encontra online. Valeu!